A paz do Senhor para todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à CEADEB TV. E estamos fazendo o comentário das lições bíblicas. Desta feita vamos comentar a lição de número 7, que será ensinada em 14 de maio do ano corrente de 2023. Um ano que está corrente mesmo, está correndo muito. E é uma lição muito importante. Eu espero que você esteja acompanhando. As demais lições estão quase todas, exceto a primeira, dispensada já no YouTube, no canal da CEADEB Oficial. Então, o tema da nossa lição é o relacionamento entre nora e sogra. Tenho certeza que Deus tem muita coisa boa para você. Vamos então ver o que nos traz a lição, agradecendo mais uma vez ao grande e amado pastor Valdomiro Pereira da Silva, que é o nosso pastor presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. Também agradecer com muito carinho ao querido Adonias, que nos privilegia com esta oportunidade de estarmos aqui nesses estúdios da CEADEB TV. Então, vamos aqui ao comentário. Agradecemos também à Casa Publicadora das Assembleias de Deus pelo grande trabalho, juntamente com o pastor Elianai Cabral, que é o comentarista das nossas lições. Então vamos lá. Primeiro, os textos principais. Então nós temos três textos principais. O texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Não posso deixar também de lembrar e agradecer ao feedback. Feedback é o retorno, Aquilo, como é que está sendo, as críticas positivas ou críticas negativas, as sugestões. Meu querido pastor Isaac, são muitas pessoas que têm nos dado os comentários muito maravilhosos e eu quero muito agradecer. São sugestões que visam a melhorar ainda mais a nossa aula. Olha aí. Vamos então ao texto áureo. Diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não te seguir, porque aonde fores irei eu, onde quer que pousares, aí pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me afastar de ti. Está em Ruth capítulo 1, versículos 16 e 17. Que texto maravilhoso! Eu penso que o livro de Ruth poderia muito bem estar junto com os livros poéticos, porque é um drama familiar maravilhoso, é uma linguagem tão poética, tão poderosa, e ele poderia também integrar, mas está na parte dos livros históricos. Agora vamos à verdade prática. Diz assim: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogra. E agora nós vamos à leitura bíblica em classe, que está em Ruth, capítulo 1, versículos de 1 até o 5, e também o versículo 8, e depois os versículos 12 até o 14. Vamos ler juntos? Enquanto leio, eu peço que você também leia, porque apenas olhar é importante, mas você vocalizar, expressar, quando o texto sair da sua caixa torácica, dos seus pulmões, exalar através da sua garganta, da sua língua, e fazer parte da sua respiração, que maravilha! Você vai sentir, e esse texto, ele vai também nos enlevar espiritualmente. Então vamos lá, vamos começar. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá.
e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Noemi disse às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Versículo 12 diz assim: Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Texto magnífico, história magnífica, está contida aí neste texto, a razão da nossa aula neste dia. Vamos avançar? Os tópicos estão assim estruturados. Vejam que há uma diferença aqui, que ao invés de 3, normalmente nós temos 4 tópicos, e juntamente com a introdução e a conclusão. Dessa feita, aquele que irá ensinar, ele deverá ser mais contido nos tópicos, porque irá dividir a sua aula em 4 tópicos. Se você costuma falar toda a palavra, então, com certeza, irá diminuir o tempo para os tópicos. Alguns professores, eles determinam um determinado assunto dentre os tópicos e então discorrem especificamente sobre este assunto, não falando sobre toda a lição. Pode ser uma forma também de ensino, se é que eu falo para você, professor. Porém, é preciso ter em mente que quando você pode escolher, sim, um tema específico dentro do tema maior para discorrer, para perguntar, responder, para divergir e depois chegar a uma conclusão comum. Mas é preciso também, de vez em quando, falar toda a lição para que aquilo que não alcance um dos alunos possa alcançar os outros, para que todos, enfim, sejam alcançados. Então, o primeiro tópico vai falar sobre a crise econômica na terra da Judéia, nós vamos ver isso. O segundo tópico, superando as crises existenciais. Terceiro tópico, fé e trabalho numa nova perspectiva. E também o tópico 4, Noemi encontra o remidor da família. Prestemos bastante atenção à introdução e à conclusão. Eu, por muito tempo, falhei nisso. Eu ia logo ao tutano, ao conteúdo macro. Não, vamos ao que interessa, porque o tempo urge. E eu deixei de aproveitar as pérolas contidas tanto na introdução como na conclusão. Veja o que acontece muitas vezes na nossa escola bíblica dominical. Dado o tempo, muitas vezes exíguo, que na verdade não é exíguo. 50 minutos de aula, 60 minutos de aula, é uma senhora aula. Dá para você ensinar muita coisa. O que muitas vezes acontece é que há uma dispersão ou há um reprisamento daquilo que já foi falado e vai frisando. É preciso ter uma aula muito mais efetiva, exatamente falando daquilo que interessa e deixando aquilo que é firula ou acessórios de fora. Então, a introdução é muito importante para que o aluno possa perceber que esta aula não é igual à anterior. Ou que esta lição, mesmo que já seja uma lição que tenha sido
ensinada há muitos anos atrás, tem algo especial, ou uma vertente diferente, um viés um tanto quanto diferente, para ser debatido, aprendido e apreendido. Amém? Então, preste bem a introdução. Não digo que fale muita coisa, muito tempo, mas é preciso se deter um pouco na introdução. E a conclusão, gente, importantíssimo. Olha o que acontece também sobre a conclusão. A conclusão quase sempre acontece enquanto o professor está ali entretido, né? Você que é aluno e eu que sou aluno também sabemos. Então o professor está no auge, no clímax. E aí toca a campainha. 5 minutos para os professores. Aí você acelera ainda mais. Ao invés de puxar o freio de mão, você acelera ainda mais. Aí quando diz fim da aula, você ainda está finalizando o tópico 4. E a conclusão? Como é que fica isso na cabeça dos alunos? De mim, que sou aluno. Como é que fica isso? Fica em aberto. Afinal, professor, o senhor concorda, discorda, ou tanto faz como tanto fez, ou nem concorda nem discorda, exatamente o contrário de tudo isso? Enfim, qual é a conclusão da lição? O que é que Deus te falou, ou falou ao comentarista, acerca desta lição? Ou o que se aplica a mim? E eu tenho que aproveitar esse momento para dizer mais uma coisa importante. Embora este texto esteja inserido num contexto, obviamente, doutrinário, espiritual, mas o trimestre, ele foca a família. É preciso aplicar esta lição, e não apenas na conclusão, na aplicação final, mas em todo o seu corpo, à família. É preciso que a família entenda que esta palavra é para nós, é para a minha família, é para a sua família. Vamos lá, porque vocês vão ter uma ideia melhor daquilo que eu estou falando. Então, vamos lá. Antes de ir ao primeiro tópico, tem uma coisa importante a falar sobre a leitura diária. Muitas vezes a gente passa também. Por que é importante aquela leitura diária? Ela vem logo após a leitura, o texto principal, e antes, logo após o texto áureo, né? E tem, então, a leitura diária. Primeiro, a importância nos conecta antecipadamente com o tema da lição do domingo. Então, terminou a lição do domingo, então na segunda-feira você já pega a sua lição e já olha qual é a leitura bíblica para a segunda-feira. E você já lê o primeiro texto bíblico para a segunda-feira. Então você começa a se conectar já com a lição, a próxima lição do domingo. O querido Adonias, ele tem adotado uma prática especial aqui. É a de liberar os comentários das lições sempre no domingo, logo no domingo. Então você terminou uma lição, você já entra no YouTube da CEADEB Oficial, CEADEB TV Oficial, e já pega a próxima lição. Então isso já vai lhe conectando. Você vai ver a diferença que isso vai fazer, ao invés de, no sábado, que antecede, você pegar de repente Deus lhe dá uma mensagem que vai envolver uma cartolina, alguma coisa. Não dá mais tempo de fazer, porque foi no sábado. Mas se acompanhar a lição, a leitura diária, com certeza Deus vai te falar grandes coisas que vai causar um impacto maravilhoso na vida da sua classe. Então, o primeiro motivo é esse. O segundo motivo que me veio à mente é que nos edifica pessoalmente, dia a dia. A leitura bíblica, ela não substitui o texto que você está acostumado a ler no Salmo, né? O 23, o 91, eu não sei. Mas ele não substitui. Mas ele também serve de edificação espiritual diária para a sua vida. Você levanta de manhã cedo, ao invés de já levantar ansioso, preocupado em ver quem te ligou, a madrugada ou o zap, então você abre
na sua Bíblia e o verso que está no seu tablet, no seu celular, e aí vai ali a primeira leitura diária e se alimenta dela, e pouco a pouco o Senhor vai também lhe fortalecendo. E o terceiro, para ser bem conciso, a importância da leitura diária é que nos ajuda a discernir melhor o assunto da lição. Então você adquire, pelo Espírito de Deus, discernimento ainda melhor, porque você já tem discernimento. Melhor ainda o assunto que vai ser estudado na lição de domingo. Aqui então vamos para a leitura diária propriamente dito. Nós temos a leitura da segunda-feira. Vai dizer que a disciplina de Deus para com o seu povo está em Levítico, capítulo 26, versículos 18 a 20. Na terça-feira, Romanos 8, 21 e 8, fala sobre os acontecimentos que contribuem para o bem, né? Todas as coisas cooperam. Na quarta, Romanos 8, 31, Deus está a favor do seu povo. Na quinta, olha que leitura maravilhosa aí em levo espiritual. Na quinta está Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Romanos 1, 17. Na família é preciso viver pela fé. Na sexta está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. A pobreza nos legou riquezas gloriosas. E no sábado, Mateus, capítulo 1, versículos de 3 até o 6. Ruth encontra-se na genealogia de Jesus. Vamos então à introdução. Primeiro, a introdução, ela começa com um drama familiar, um acontecimento dramático, algo que marca aquela família, né? Que acontecimento foi esse? Bem, o acontecimento é que, aqui no comentário da lição, nós vemos que houve uma fome na Judéia. A irmã Noemi, ela morava em Belém, ou seja, na mesma terra, na mesma cidade onde Jesus Cristo nasceu. Ela ficava em Belém, Efrata. E houve uma grande fome, uma escassez de alimentos na Judéia. Bem, qual o motivo dessa escassez? Muitas vezes pensamos que é apenas a seca, falta de chuvas. Mas nem sempre é por isso. Aqui o texto bíblico não deixa discriminado, especificado, mas pode ser por causa das guerras. No caso de Gideão, por exemplo, que foi um dos juízes de Israel, aconteceu por causa da opressão dos inimigos. Os inimigos, assim que vinha a lavoura, eles tomavam a lavoura, eles pegavam o melhor do trigo e da cevada. Então, a escassez de alimento pode vir por causa da falta de chuvas, mas há outros fatores também que causam a escassez de pão. E isso eu quero dizer que muitas vezes a pobreza familiar, ela não vem simplesmente pela falta de emprego, ela pode vir por causa de uma enfermidade, ela pode vir por causa do desajuste familiar, ela pode vir da falta de paz na família, ou ela pode vir também porque a família resolveu se juntar para socorrer alguém que necessitava urgentemente daqueles valores. Então, há muitos motivos para uma escassez e devemos estar com a antena ligada. Devemos estar sempre prontos a compreender as motivações. E nós vamos ver, então, um pouquinho mais para frente. Então, houve crise, houve escassez de alimento. Mas onde foi isso? Na casa do pão, em Belém. Muitas vezes, Belém de pão só tem no nome. Muitas vezes vive-se a casca de algo que foi, mas que já não é. Muitas vezes a roupa está linda, a aparência maravilhosa, mas o coração quebrado, o coração em lágrimas. Às vezes perdeu tudo, e assim como aquela mulher viúva, aquela mulher que perdera o seu filho, e o profeta pergunta, vai tudo bem? Vai tudo bem. É uma ironia, algo que amarga lá dentro, igual o fel.
né? Belém, casa de pão. Que pão que tem em Belém mais? Nada. Belém só tem tristeza, só tem escassez, só tem morte. Aqui eu coloco uma figura que é um dos motivos que pode ensejar a escassez de pão, mas não é o único motivo. E agora, a escassez gera uma crise familiar. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Porque o Senhor me leva a dizer o seguinte: no momento de crise, a família, ela deve estar ainda mais unida para vencerem juntos, porque o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Mas o que acontece muitas vezes é que no momento de crise, aí, além dos problemas externos, o problema interno, a acusação, o apontar de dedo. O problema foi você. Ah, foi porque você fez isso. Tá vendo aí que eu lhe disse que não fizesse? Tá vendo aí? Agora eu pergunto, mesmo que aquele que aponta o dedo tenha razão, esse é o momento, esse é o melhor momento, é o adequado para acusações? Não. Esse é o momento de unir forças. Olha, eu sei que você errou, admita, mas não te deixaremos sozinhos. Nós vamos estar juntos nessa batalha. Nós vamos passar por este trecho terrível juntos, em união. Não vamos te deixar. Mas depois a gente acerta as contas. Depois a gente ajusta. Depois a gente olha para trás para corrigir, para que nunca mais ocorra. Mas agora nós vamos estar como famílias, juntos. Glória a Deus! E aqui eu coloco um gráfico que me veio ao coração. É o que acontece muitas vezes na nossa família e na nossa jornada. Eu estou focando agora Noemi. Veja, Noemi residia em Belém. Era bem de vida, tinha propriedades, tinha amigos, tinha parentes de capital. E ela estava lá em cima, tudo dando certo para ela. Casou com Elimeleque, teve Malom, oh, que alegria, que bênção, o Senhor nos abençoou. Depois veio um outro, Quilion, oh, glória a Deus, o Senhor nos fez prosperar. Mas me parece que o nome dos meninos já era um mau agouro, já era uma predisposição mental para o problema, né? Noemi, beleza, graça, alegria, recupera tudo de bom. Mas Malom, doente, Quilion, fraco. O que é isso? Será que os nomes dos meninos, se é que exatamente significam isso, como os originais dizem? Por que será que esses nomes foram conferidos, já que o povo judeu conferia às crianças o nome de coisas virtuosas, né? Nós vimos aqui Chansan, é o brilho do sol, mas fraco, doente, o que é isso? Mas ela ainda estava morando num lugar auspicioso, maravilhoso. Mas veio a fome. Pode ser que uma tragédia se abateu sobre a sua família. Pode ser que algo inesperado aconteceu, um diagnóstico terrível. Nunca pensei que ia viver isso. E olha, eu não sou velho não, mas eu já vivi muitas experiências. Eu estava vivendo tão bem, pastoreando uma igreja próspera, maravilhosa, até o dia que minha esposa diz: alguma coisa errada está acontecendo no meu corpo. Eu digo: temos que fazer o exame. Fomos e fizemos, e no resultado do exame, a péssima notícia.
Abateu-se uma sombra escura sobre a minha pequena família. E eu então clamei ao Senhor. A vontade que me deu foi de parar ali. Tudo havia chegado ao fim. Como disse o salmista, o Senhor abateu a minha esperança no voo. Cortou os dias meus sobre a terra. Os dias de felicidade pareciam ter chegado ao fim. Mas o Espírito Santo de Deus me disse, eu estou com você. Esteja com sua esposa também. E eu tomei aquela decisão. Senhor, aconteça o que acontecer. Eu não vou te deixar e não vou perder a esperança de que o Senhor vai fazer algo poderoso na vida da minha família. Pois bem, meus queridos, eu passei por um deserto de cerca de 1 ano. Eu me lembro de uma vez que eu estava levando a minha esposa para um hospital, saindo de um hospital em direção a outro. Então fui abalroado por trás e aquele carro de trás quase me projeta diante de uma carreta que passou com aquela buzina poderosa. Eu perdi o controle do carro, mas parei logo à frente. Quando eu olho o fundo do carro todo, era um momento que eu precisava daquele veículo. Eu respirei, eu disse não, eu sei que o meu Redentor vive, eu vou passar pela prova dando glória a Deus, como diz o irmão Lázaro, glória a Deus. E eu passei aquele trecho difícil, houve momentos terríveis em que eu pensei que perderia minha esposa, mas o Senhor mandou eu aguardar, glória a Deus, e eu passei por aquele vale terrível, e hoje minha esposa parece que ressurgiu, mais nova ainda, acho que ela renovou, foi 10 anos mais, aleluia, ou 15 anos mais nova, para usar a similaridade com o rei Ezequias. O Senhor me deu vitória, e se o Senhor me deu vitória, que sou quem sou, o Senhor vai lhe dar muito mais, que é gente boa, que é gente forte, que crê em Deus. O Senhor vai te fazer passar por este vale terrível, para que você possa cantar o hino da vitória. Crês tu isto? Então, a irmã Noemi, ela então passa por esse trecho. Mas, quando há fome em Belém, então ela vai até Moabe, porque Moabe estava tudo bem. Moabe estava tranquilo. Moabe tinha boas colheitas. Ela vai para lá. Moabe pode ser um bairro que você diz, opa, esse bairro aqui é maravilhoso, não tem violência, esse bairro aqui é glorioso, não tem vizinho chato, esse bairro aqui as crianças podem estudar, eita que maravilha, é verdade, é verdade. Então, aqui ela passa 10 anos lá, mas de repente a tragédia se abate novamente na vida da irmã Noemi. E ela vai computando aqueles atos, aqueles fatos, aqueles acontecimentos, vai se somatizando. Observe muito bem. A somatização, né? A Bíblia diz que Maria, ela guardava tudo no seu coração. Ela ia somatizando. Somatizar tem os seus prós, mas também tem os seus contras. Se você somatizar bem, fizer os cálculos bem feitos, você vai saber que não há nada impossível para Deus. Você vai dizer como Jó, mesmo que ele me mate, eu vou esperar nele, glória a Deus. Mas se somatizar errado. Pois bem, lá em Moabe, a coisa começou a pegar também, porque Elimeleque falece. Até aí parece que está tudo mais ou menos. Está vendo esse gráfico aqui, Adonias? Coloque esse gráfico aí, para você ver, a nossa vida é assim também. A nossa existência é assim. Ninguém pense que passará pela vida em brancas nuvens. Mas agora ela perde também os seus 2 filhos. Malom vai embora. Quilion também vai embora. E ela então se despe de toda a sua alegria. Agora ela é pura mágoa. Mas depois
mesmo no meio daquelas trevas interiores, o Senhor ainda tem algo maravilhoso para Noemi. Mas antes de avançar nesse gráfico, eu quero que você veja aqui, olha aqui, ó, o êxodo de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Olha aqui, Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion. Na verdade, isso é uma gravura que expressa um fato acontecido, né? E eu quero convidá-lo a observar as pinturas, os afrescos, os quadros. Isso nos ajuda a pensar. Isso nos ajuda a nossa mente, que muitas vezes é tanto preso a imagens, mas muitas vezes não tem um tempo para absorver a mensagem de Deus através de uma gravura como essa. Que coisa linda! Essa requer um pouco mais de tempo, né? Para pensarmos. Mas em meio a todo aquele terror, então nós vemos um alto aqui. É Ruth. O Senhor deixa que Ruth seja uma bênção para a vida de Noemi. Eu vou voltar um pouquinho aqui, mas eu vou me fixar um pouquinho mais em Ruth. Então nós vemos aqui o retorno, as coisas começam a melhorar um pouquinho, mas ainda está mal, mas ela agora está no alto, porque está acompanhada da sua querida nora. Até que Deus muda tudo, e então Ruth casa com Boaz, e Noemi tem o filho nos seus braços, que na verdade é o seu neto, mas simboliza os seus filhos perdidos. Hoje parece que é bico seco, né? Da última vez vocês viram aqui, teve um chocolatezinho quente e tal, mas parece que o pancada, como é pancada, vai ter ou não vai ter? Agora vejam aqui, isso é uma brincadeira, gente. Momento de descontração. Isso, eu quero um chocolatezinho. E se você estiver também acompanhando esse estudo, é um momentozinho para um lanche, né? Para que também o corpo seja agraciado e não somente a mente. Eu agradeço imensamente, meu amigo. Muito obrigado. O querido Adonias esteve também com a nossa comissão da CEADEB lá na convenção geral, né? Na nossa Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E me trouxe muitas notícias auspiciosas, notícias muito maravilhosas. Quero desde já mandar um grande abraço a todos os nossos companheiros da Convenção Geral, ao querido pastor José Wellington Júnior, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um grande prazer, uma enorme honra fazer parte. Quero também aproveitar este momento para parabenizar a nossa CIEPADERGS. A igreja lá no Rio Grande do Sul completa 100 anos, né? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul completou o seu centenário. Parabéns para todos vocês que integram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. E agora podemos? Podemos um chocolatezinho? Deve. Ô glória. Porque também de bico seco não dá, né? Muito obrigado. Meu Deus. Que maravilha. Que glória a Deus. Meu Jesus. Eu quero gravar toda vez aqui. Eita glória. Vamos então? Depois que passa a quintura aqui na garganta, fica duas vozes, vocês já perceberam aí, né? Mas vamos então à situação momentânea da nossa irmã Ruth. Vamos então retornar aqui ao texto bíblico que está em Ruth, capítulo 1, versículos de 6 a 8.
para que vejamos o segundo subtópico, superando as crises existenciais. Diz assim, então, ou melhor, é o tópico 2. Então se levantou ela com as suas noras, falando sobre Noemi, o foco está em Noemi, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras. Agora presta bem atenção à fala de Noemi. Ela disse assim: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Presta bem atenção. Aqui nós vemos que a Noemi estava em uma clara crise existencial. E o que é crise existencial trazida pela nossa lição? Bem, a crise existencial se refere ao descontentamento que surge devido à insatisfação ou à confusão com a própria identidade e sentido da vida. Também pode ser chamada de ansiedade existencial, já que incita a pessoa em crise a se preocupar excessivamente com seu futuro e propósito de vida. Adonias, deixa um pouquinho aqui para que todos possam absorver aquilo que nós colocamos. Crise existencial, porque surge, é o descontentamento com o momento que gera, na verdade, não somente uma crise momentânea, mas uma crise da própria identidade e o sentido da vida. Por que eu vim aqui? Eu perdi já a minha terra, estou fora da minha terra, eu perdi o marido, eu perdi um filho, eu perdi outro filho, eu estou sem nada, eu era bela, agora eu sou amarga. Qual o sentido para a minha vida? Hoje, o motivo pelo qual tantos adolescentes, até mesmo crianças e jovens, eles estão desesperados por causa disso. É algo, um fato ou fatos em cadeia que geram um descontentamento, uma insatisfação e uma confusão com a própria identidade e o sentido da vida. Quais são esses sintomas da crise existencial? Primeiro, ansiedade. É uma antecipação do amanhã, das preocupações do amanhã. Olha, eu quero dizer uma coisa, não é que não venhamos a nos preocupar com o dia de amanhã. Não, tem pessoas que interpretam mal aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, não estejais preocupados com o dia de amanhã, porque Ele trará os seus próprios males, ou seja, os seus próprios problemas. O Senhor, Ele estava dizendo o seguinte, não fiquem ansiosos, não tragam os problemas de ontem para hoje, porque vocês não vão aguentar. O Senhor não estava querendo que você não fosse precavido, jamais. O Senhor não estava dizendo que você não se antecipasse na sua programação, porque o Senhor era muito programado. Olha, me convém ir para tal cidade. Olha, depois eu vou lá. Jesus disse isso e levou ainda 3 dias. Então Jesus sim antecipava. O que ele estava falando é sobre a ansiedade, que aí já é uma quase patologia, é quase uma enfermidade. Faz tremer os nervos, faz perder a fome, faz ficar excessivamente preocupado. Então cuidado, que a ansiedade pode ser um sintoma de uma crise existencial. Cansaço mental. Então você não consegue fazer mais nada. O seu cérebro está absorvendo toda a energia como um buraco negro, te cansa mentalmente. Não tenho desejo de fazer nada. Vamos memorizar aqui uma apresentação. Não estou conseguindo absorver nada.
ultimamente não memorizo versículo nenhum, eu não consigo nem memorizar o nome dos meus meninos. Pô, porque são muitos? São 3. Cansaço mental. Gente, é preciso tomar cuidado com as noites de sono. É preciso antecipar. Se você costuma dormir com o tablet lá, emitindo aquela radiação não, mas aquela iluminação que não deixa você dormir, saiba que isso vai ter consequências, não no curto período de tempo, mas num período médio, um período longo de tempo, vai ter sérias consequências, vai gerar um cansaço mental. Durante o sono, segundo os terapeutas, acontece uma lavagem cerebral, né? O cérebro, ele é limpo de todas as coisas, de todo o lixo do dia, para que você possa amanhecer o dia reconstituído, restaurado. Mas se você não tem uma boa noite de sono, então seus problemas de hoje se somam aos problemas de hoje, você já acorda cansado mentalmente. Se sua mente está cansada, o seu corpo reage muito mal. Terceiro sintoma, falta de vontade de socializar. Vão embora, meninas, vocês são bonitinhas, vocês estão fortes, vão procurar marido, vão embora, quero falar com ninguém, eu não quero estar com ninguém. E o texto ele diz que ela ia pelo caminho. Gente, esse caminho longo para Noemi, né? Um caminho de retorno para a sua terra. Mas ela pensava, como é que eu vou chegar lá? Eu saí cheia, glória a Deus. Eu estou retornando vazia. Ela pensava isso tudo durante o caminhar. Que caminhar sofrido. Que caminhar dolorido para a irmã Noemi. Ela pensava em todas as suas bênçãos durante todo o tempo em que estava em Belém. Todo o gáudio, todo o glamour. Mas agora o que ela tinha era apenas vergonha. E ela diz, eu não vou prender essas meninas comigo não, vai ser muito egoísmo da minha parte. Libera, 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 volta todo mundo. Isso aqui, gente, pode ser uma falta de vontade de socializar. Vai ter festa lá de 100 anos da igreja, embora que negócio dessas festas, não tem nada. Falta de vontade de socializar. Vamos fazer uma janta lá em sua casa. Você leva o quê? Eu levo os garfos e o prato. E você entra com a comida. Não, que nada. Esse negócio quando era nova, eu tinha desejo, mas agora... Cuidado com a falta de vontade de socializar. Cuidado com os quartos. Os quartos dos adolescentes e das crianças pode ser uma zona de perigo. É preciso ter muito cuidado. Eu preciso tratar bem esses quartos para que o Espírito de Deus esteja em cada clique, em cada site, em cada canal. Que o Senhor abençoe o seu filho, que o Senhor abençoe a sua filha, que o Senhor abençoe a sua avó, que o Senhor abençoe o seu avô, em nome de Jesus. Mas eu quero falar ainda muita coisa aqui, viu? Desânimo e pessimismo. Eu saí cheia, agora estou vazia. O Senhor virou a sua metralhadora contra mim. O Senhor pesou a sua mão contra mim. Meu Deus, ferida de Deus e oprimida, a irmã Noemi se achava. E por fim, alterações no apetite e no sono. Eu falei para vocês sobre o apetite. Mas aqui uma mensagem de esperança. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. No meio do caos, Deus sempre reserva uma porta aberta. Aleluia. João, na ilha de Pátimos, onde só havia degredo, atroz, funéreo, onde só havia tristeza, solidão, abandono, feras terríveis e muito mato. Mas ele disse, glória a Deus, eu vi uma porta aberta no céu.
No meio da sua tristeza, meu irmão e minha irmã. Ei, querida criança, querido adolescente, jovem, no meio da sua tristeza extrema, o Senhor vai enviar alguém para lhe trazer refrigério. Glória a Deus. Para Noemi, o nome da bênção que ela aguardava estava dentro da sua casa. Você diz amém? Chamava-se a doce menina Ruth. Eu coloco aqui a providência de Deus. Dá um foco aqui, Adonias, por favor. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Sente com quem você nunca mais sentou. Converse uma meia hora, 1 hora, olho no olho com quem você nunca mais conversou. Procura, mão a mão, fazer uma oração. Oh, e Deus tem algo maravilhoso para você, através de algum membro da sua família. O tópico 3 vai falar com fé e trabalho numa nova perspectiva. Elas chegam a Belém, mas Noemi está muito mal. Noemi está para baixo demais. Ela diz, eu não quero ver ninguém. Eu sou Mara. Ô Noemi, lindona. Oi, beleza. Eu não sou mais beleza, não. Agora eu sou amarga. Me deixe. Mas a menina Ruth, não, minha velha. Que isso? Oh, glória a Deus. Não, eu deixe comigo que eu resolvo. Eu vou catar espigas. Vai dar tudo certo. Deus será conosco. O Senhor não nos abandonou. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O subtópico 3 vai falar sobre a honra no trabalho do campo de Boaz. Esse trabalho aqui parecia ser um trabalho desonroso. Talvez você esteja numa função que pareça desonrosa, mas Deus vai te honrar aí. Eu sou office boy, pastor, não sirvo para nada não. Não, você serve sim. Você é importante para esta companhia. Deixa eu contar uma história que eu ouvi há muito tempo e que foi muito especial para mim. Conta-se que um certo papa estava construindo uma catedral. E ele costumava se despir das suas vestes papais para conversar com as pessoas. E então ele encontra um trabalhador que estava carregando o seu carrinho de mão. E enquanto aquele homem para, suor, escorrendo, ele pergunta, o que você está fazendo aí? Você não está vendo não? Estou carregando pedras. Tá bom. Ele sai, dá mais uma andada. E aí pergunta a outro homem, o que é que você está fazendo aí? E o homem aqui está também carregando pedras. E o homem olha para aquele outro homem que ele não sabe exatamente quem é. Ele diz, não vês? Estou construindo uma catedral. Glória a Deus. Aleluia. Você, porteiro. Você, recepcionista. Você, zelador. Você, auxiliar, diácono. Seja qual for a sua função na casa de Deus, ou numa empresa, num empreendimento, seja você um CEO, ou um gerente, ou um administrador, ou em qualquer lugar na hierarquia empresarial ou eclesial, saiba de uma coisa, todo trabalho dado por Deus, ele é honroso e é honrado. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, ele tem caminhos poderosos para você. Então, não é apenas carregando pedras, não é apenas um trabalho fatigante. Eu tenho um alvo, eu estou construindo uma catedral. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nesta casa aqui, eu preciso dizer, coloquei uma foto aqui, bonita, né? Dessa relação entre a nora e a sogra. Aqui eu vou fazer uma pausa
para logo chegar aos finalmente. Mas essa relação nora e sogra, e que estamos aqui retratando na história de Noemi, mas aqui não é apenas para uma história, mas aqui nós temos também algo poderoso para nós. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A relação entre nora e sogra tem sido uma das maiores causadoras de problemas na família. E por que isso? Primeiro, porque assim como a nora tratava a mãe, a tendência dela é tratar também a nova mãe, a sogra. Então, se ela era respeitosa, se ela via as necessidades de uma pessoa mais velha, que era a sua mãe, se ela tratava com desvelo, carinho, amor a sua mãe, qual é a tendência? Tratar a sogra também do mesmo jeito. Mas, se ela tratava a mãe com desdém, se ela achava que a mãe foi inimiga do seu relacionamento com o seu presente esposo, então ela vai tratar também da mesma forma, com desdém. E as pessoas não gostam de serem desdenhadas, as pessoas não gostam de serem ignoradas. Então começa muitas vezes aí atritos que, se não forem cuidados logo no início, a tempo, então podem redundar em rupturas terríveis para a vida da família. É preciso ter muito cuidado. Do lado da sogra, podem acontecer dois tipos de procedimento. Primeiro, se a sogra trata bem os seus filhos, então ela vai ver na nora uma filha, uma menina para cuidar, alguém que vai ajudar o seu filho a crescer. Então a sogra vai cuidar bem. Oh, minha menina, Glória, que bom que Deus mandou você para ajudar. Você é uma bênção nessa família. Você é muito maravilhosa. Eu gosto tanto de você. Mas se ao contrário, ela vir a nora como uma concorrente do amor do seu filho, o problema está feito. Porque a tendência é ciúme, é inveja, é espírito faccioso, é bico, é o olhar de soslaio. Tem gente que não sabe como é olhar de soslaio. Olhar de soslaio é assim, ó. Lá vem ela que tomou meu filho. Lá vem se achando a bonitona, só porque é mais nova do que eu. O ciúme, né? Aí o que acontece? A intromissão na casa. E veja uma coisa importante aqui, que na relação entre Noemi e Ruth, não há uma figura importante. Qual é? Não há o filho. Então, nesse caso, como o filho morreu, elas só têm uma a outra. Então, a relação talvez até seja mais fácil, mas normalmente o filho está lá. E ele está no meio de um grande problema, de uma corda que puxa para lá, de um chamado cabo de guerra. Cabo de guerra. Uma puxa para um lado, outra puxa para o outro. E agora eu quero falar para os filhos dela e o esposo dela. Quero falar para você. Qual é a tendência do marido aqui? É oscilar entre o lado da mãe e o lado da esposa. E perder os dois lados, porque ele muitas vezes perde a mãe e perde a esposa, porque fica de cara feia a esposa e fica de cara feia a mãe. Ah, minha mãe, mas eu te defendi, mas não me defendeu como deveria. Você, eu lhe criei desde a barriga, eu cuidei de você, foi por 9 meses, para agora lhe entregar e tal.
a esposa diz, você é meu esposo ou não é, rapaz? Sua mãe ficou lá, tudo bem que ela é uma crente, mas agora somos nós dois. E aí acontece uma coisa que muitas vezes tem sido uma fonte de conflitos. É que os problemas do novo casal, eles muitas vezes, através da esposa, eles vão resvalar novamente na sogra. E aí o que é que a sogra pensa? A sogrinha pensa que o filho está sendo surrupiado pela nora. Aquela menina chegou agora, ele gasta tudo com ela, eu aqui estou precisando para os remédios, eu aqui estou precisando para comprar um sapato, uma bolsa Louis Vuitton baratinha de 15 mil e ele nunca tem dinheiro, agora para ela. E aí é que esse menino, esse esposo, que muitas vezes assume uma posição de neutralidade, não pode mais assumir. Esta lição é super importante. E por quê? Porque as estatísticas dizem que uma maioria dos problemas familiares e até dos divórcios acontecem por causa do problema entre nora e sogra. Ou às vezes sogra e genro. Como é que vai destrinchar isso? Vamos começar a destrinchar esse nó aí? Vamos lá? Primeira coisa, o marido, ele não pode se omitir. Ele não pode assumir uma posição de neutralidade. Neutralidade, neste caso, é omissão. O marido, ele deve sentar. Esposa, minha mãe, senta aqui. Nós somos uma família. Eu não casei para viver em guerra. Eu não casei para viver em disputas. Eu sou um homem. Eu quero viver em paz. Eu trabalho, eu faço, eu aconteço. Quando eu chego em casa, eu quero ter alegria. E muitas vezes tem me trazido muita tristeza, porque toda hora eu vejo aí pelos telefones, uma mandando o zap desaforado para a outra sem querer se comunicar com a outra. Eu não quero isso mais não. Eu peço a vocês, em nome de Jesus, o que é que eu posso fazer para que vocês se ajustem? Ah, meu filho, mas ela... Não, meu marido... Calma, deixe minha mãe falar. Deixa ela falar. Sim, minha mãe, fale. Meu filho, realmente Depois que você casou, meu filho, eu fiquei me sentindo tão sozinha, mas eu quero lhe pedir perdão. Você casou com essa menina bonitinha, ela é gente boa. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você seja feliz. Fale, minha esposa, fale a minha mãe. Minha sogrinha, eu amo a senhora sabe, mas eu fico muito triste quando a senhora quer colocar a sua colherzinha enferrujada no meu relacionamento. Eu cuido do meu esposo, eu trato ele bem, mas eu fico chateado quando a senhora fica chamando ele demais para ficar com a senhora. Eu preciso dele, ele é meu esposo. Me perdoe então. Vamos viver em paz? Vamos. E eu quero dizer mais uma coisa, nada se resolve em uma conversa só. São pequenas atitudes que vão mudando, e eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Ah, mas vejo que és profeta. Sou sim, estou pregando a palavra de Deus, que é a profecia. Eu creio que se você fizer aquilo que eu estou sugerindo, pela palavra de Deus, sentar e conversar, e expor, sem brigas, sem discussões acaloradas, só ponto a ponto, aquilo que me chateia, aquilo que eu gosto em você. O Espírito Santo de Deus vai estar nessa reunião. Aleluia, glória a Deus. Porque só há dois espíritos atuando no mundo. O Espírito de Deus unindo as coisas, dando entendimento, construindo. E o Espírito de Satanás, afastando as pessoas, destruindo, roubando, matando. Mas desta vez, é o Espírito de Deus quem vai estar com vocês. E a família de vocês vai prosperar, não somente em termos financeiros,
mas sobretudo em termos de relacionamentos, e serão um modelo para esta geração. Então, corrijam isso. Ei, genrão, corrija isso. Ei, nora, corrija isso. A sogra, é preciso compreender, sogrinha, que no momento em que a sua filha ou seu filho se casa, ele agora tem responsabilidade de um homem. E mesmo que viva na mesma casa, olha que desafio, casar para morar na mesma casa dos pais. Grande desafio. Possibilidade de atritos infinita. Mas mesmo assim, se houver dentro do coração o Espírito de Deus, se houver limites, se houver restrições, respeito e conversa, tudo chega a bom termo. Ninguém precisa brigar, ninguém precisa se indispor, ninguém precisa estar falando sobre a vida alheia. Todos nós somos irmãos e, mais ainda, parentes. E é uma coisa interessante, que no momento em que se casam, os pombinhos, eles estão apegados agora a uma nova família. Não tem jeito. Aquela que era apenas filha ou irmã, agora é esposa, é nora, é cunhada, é tia ou é sobrinha. É isso. É uma interconexão que pode ser maravilhosa, que pode ser gloriosa. Ou eu ganhei uma família maravilhosa, ou eu ganhei uma família gloriosa. Se deem presentes um ao outro. Sim, tratem-se maravilhosamente bem. Então a sogra, evite estar sempre colocando as mesmas coisas, falando sempre as mesmas coisas, olhando de uma maneira enviesada. Não, você não foi criado para isso. Você está atrapalhando muitas vezes o desenvolvimento da família do seu próprio filho ou da sua própria filha. E eu quero mandar um grande beijo para minha esposa, querida Lucinha, a sua mãe que hoje já dorme com o Senhor, a nossa querida irmã Valdete. Que sogra maravilhosa. Olha, a irmã Valdete, quando eu saía de casa para a igreja ou para o trabalho, que eu voltava a minha face, ela estava sentada na sua cadeira e dizia: já vai, meu filho? Eu digo: já vou. Tá bom, meu pastor, ela dizia. E muitos dias isso, até que um dia eu parei e disse: olha, eu sei que a senhora está orando por mim. Ela disse: eu oro mesmo. Eu oro mesmo, meu filho. E ela orava por mim. Eu estava saindo e ela estava orando a Deus por mim, pedindo a Deus, né, por mim. Glória a Deus. Eu sei que eu não fui o melhor genro do mundo, mas ela foi a melhor sogra que eu jamais poderia pedir a Deus. Que Deus abençoe a toda essa família. Então vamos lá, né? Essa lição é uma lição de família. Esse trimestre é um trimestre de família. Precisamos focar no objetivo desse trimestre. Muitas vezes nós focamos apenas nos aspectos teológicos, né? Aspectos históricos, culturais, geográficos, mas isso pode também ser uma fuga para a gente não enfrentar o problema familiar. Vamos enfrentar, por mais difícil que seja, vamos consertar. O Deus que direcionou esse assunto, ele tem interesse em que as coisas melhorem, para a glória dele. Mais um quadro. Adonias, dá para focar aqui, essa pintura aqui é do Jean-François Millet. O nome dele é As Respigadoras. Olha aqui, catando respigas. Respigas, você sabe, era o resto. Essas respigas, elas não enchiam o braço, não, como a cevada ou o trigo, não enchia. Inclusive, há um salmo que diz que ninguém dá glória a Deus com as espigas, com os restos. Não, mas aqui se dá assim, porque as espigas, segundo a palavra de Deus, no livro de Êxodo, eram deixadas para os pobres da terra. Então, você quando colher o
fizer a sua colheita no seu campo, não volte para trás para pegar o resto, não. Deixe lá para o estrangeiro e para os pobres. Então, olha aqui, contempla um pouquinho aqui. Olha aqui, ó, os grandes massas, os grandes ajuntamentos. Aqui parece-me que é realmente o trigo, ou pode ser um outro cereal, e aqui vem recolhendo as espigas que faltaram. Essas são, aparentemente, camponesas, as mulheres pobres, como Ruth foi um dia. Mas o tópico 4 diz que Ruth encontra, aleluia, o remidor da família. Que o Senhor coloque no seu coração, na sua vida, na sua história, também um remidor. Ruth descobre o remidor de Noemi, o remidor da família de Noemi. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se um parente da Europa tem um tesouro, eu vou receber uma carta. Senhor Cleovaldo Gonçalves Batista, uma parente sua lá da Idade Média deixou, que nada, não tenho essa esperança não. Mas glória a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive, é riquíssimo. Ele é o remidor da sua igreja, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem riquezas incomensuráveis para todos aqueles que o recebem como pai. Boaz redime então Ruth, a moabita, e aqui, novamente, é o assunto que eu falei sobre noras e sogras. Boaz, como eu falei, é um tipo de Cristo. Meus amigos, esta foi a nossa lição. Espero que você tenha sido muito edificado e eu finalizo com este excerto do Salmo, a vontade de Deus. Ou melhor, aqui não é o Salmo, é o que eu dedico a todos vocês. O Salmo da família fortalecida no Senhor. Mas esse é o pensamento que eu deixo para vocês. A vontade de Deus é que noras e sogras, genros e sogros vivam em harmonia e que a família seja abençoada. A próxima lição será a importância da paternidade na vida dos filhos. E aqui eu me despeço agradecendo a Deus por este grande privilégio e pedindo que você, achando que foi muito importante esta lição, então compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, com os membros da sua igreja, com seus alunos, e eu tenho certeza que teremos uma escola bíblica dominical ainda mais forte para a glória do nome do Senhor. Amém. CADEB TV, uma herança de fé.